o nosso médico da família, doutor Ailton Ferreira. Vamos lá. Boa tarde, Sônia Abrão, muito boa tarde para você, bom dia a todos da bancada e também ao público de casa que nos acompanha. Sem sombra de dúvidas, o jornalismo brasileiro perde aí uma de suas maiores referências. O Paulo Henrique Amorim faleceu na madrugada desta quarta-feira, aos 76 anos de idade, após sofrer um infarto fulminante. E como você explicou muito bem, aqui ao meu lado está o doutor Ailton Ferreira, nosso médico da família, sempre muito solícito aqui com a reportagem do A Tarde é Sua. Doutor, boa tarde. A minha primeira pergunta para o senhor é justamente quais são os fatores de risco que podem levar ao infarto fulminante, tendo em vista, Sônia Abrão, que o Paulo Henrique Amorim sempre foi um cara de hábitos saudáveis. Eu trabalhei com ele no Domingo Espetacular da Rede Record de televisão e sei bem que ele sempre praticou atividades físicas e, inclusive, o passatempo preferido dele era jogar tênis. E mesmo sem ser uma pessoa sedentária, ele foi vítima de um ataque cardíaco, doutor. Bom, boa tarde, Sônia, boa tarde a todos. Existem inúmeros fatores de risco que levam ao infarto ou infarto no miocárdio. O primeiro fator é o fator genético. Se você tem um parente, um irmão, um pai, um tio, um avô, a tua probabilidade de ter um infarto é maior. Agora, existem fatores da vida. Quais são esses fatores? Primeiro, cigarro. O fumo, o alcatrão, a nicotina, é o primeiro fator de risco que leva a entupimento das artérias do coração. Segundo fator, diabetes. O indivíduo que tem níveis de açúcar alto no sangue, ele tem maior predisposição a ter doença coronariana, a ter um infarto no miocárdio. Haja visto, Sônia, que 80% dos pacientes diabéticos morrem por infarto agudo no miocárdio. Outro fator, aumento de colesterol, aumento de triglicerídeos. Então, o indivíduo precisa medir os níveis de colesterol e triglicerídeos. Por quê? Porque é um fator importante. Outro fator que leva à doença coronariana, a falta de atividade física. Não é? Que não era o caso dele. Não era o caso dele. O meu querido professor Adib Jateri, que hoje mora no céu, ele falava: o que mata o indivíduo do coração é a raiva contida. Então, você guardar, ter rancor, ressentimento, isso só faz mal para o seu coração. Aprender a perdoar. E outro fator é o sexo. A mulher, ela tem menos probabilidade de doença coronariana do que o homem. Por quê? Porque o estrógeno, que é o hormônio feminino, ele protege as artérias. Agora, a mulher, depois que passa alguns anos da menopausa, do climatério, os níveis se igualam aos homens. Não é? Então, é super importante realizar exames preventivos. Agora, doutor, nós sabemos que um ataque cardíaco pode acontecer com qualquer um de maneira repentina, mas existem sinais que podem aí servir de alerta para se evitar esse tipo de situação, né? Bom, sinais, se eu sou gordo, se eu não tenho atividade física, se eu fumo, eu já sou um candidato a ter um infarto fulminante. Não é? Se eu sou estressado, não tenho atividade física, sou hipertenso, tenho pressão alta, eu sou um candidato. Não é? Agora, quando o indivíduo, não é, infelizmente, e foi mencionado no programa, o principal sintoma é a morte. O indivíduo não sabe de nada e morre. Mas ele já tinha doença coronariana e não sabia. Ele já tinha, eu tenho aqui um coração, um boneco, não é? Se ele já tinha entupimento no coração, ele não sabia, porque ele não tem sintoma. Apresenta dor, nada disso? Agora, algumas pessoas, graças a Deus, a maioria, tem sintomas. Quais são os sintomas? Se essas artérias coronárias estão sofrendo, o indivíduo, quando faz caminhada, ou quando ele tem algum esforço físico, ou alguma emoção, ele sente uma dor no peito que vem se irradiando para o braço. Agora, quando a insuficiência coronariana é na parte inferior do coração, o coração ele fica nessa posição aqui. Quando é a parte baixa, a dor se irradia para o estômago. O indivíduo chega no pronto-socorro. O que você tem, meu filho? Eu estou com dor no estômago. É idoso. Nunca teve dor no estômago, provavelmente não é estômago. Ele está tendo uma angina ou está tendo um infarto na parte inferior do coração.
Por isso que é importante todos realizarem o que? Exames preventivos. Claro. Principalmente aqueles que já foram submetidos a algum processo de revascularização, tipo ponte de safena ou o cateterismo, não é? Que é outro procedimento de revascularização. Perfeitamente. Eu vou passar a bola, então, para você, Sônia Abrão, caso vocês Sim. aí do estúdio tenham perguntas ao doutor Ailton. E uma informação complementar, o Paulo Henrique Amorim, ele teria já colocado ponte de safena, viu, Sônia? Olha, é uma coisa que não sabia. Eu só queria saber uma coisa, antes dos nossos convidados aqui fazerem as perguntas. Quanto tempo demora para se instalar uma doença coronariana, vamos dizer assim, que passe a ser realmente uma ameaça, uma porta aberta para um infarto fulminante ou para um infarto no geral? Olha, via de regra, depois dos 40 anos, é que o indivíduo começa a ter algum sintoma, mas a obstrução, ela vem desde cedo. Então, aquele indivíduo que nunca teve atividade física, sempre teve colesterol alto, não é? Acima de 200 miligramas. O indivíduo diabético, ele, no decorrer da vida, ele já vai sofrendo o entupimento das suas artérias. Sim. Agora, quando que pode infartar ou não, isso é imprevisível. Agora, se o indivíduo faz um exame simples, que é o teste ergométrico, A esteira. a esteira, o exame de esforço, ou na esteira ou na bicicleta, o coração já mostra no exame que existe um grau de isquemia, não é? E grau precisa ser pesquisado. O segundo exame que se faz, ou seja, o indivíduo faz um teste de esteira, acusa lá que ele tem uma insuficiência coronariana aos pequenos esforços ou aos médios esforços. O segundo exame que o cardiologista pede é o exame das artérias do coração. Um deles é o tal da cinecoronariografia, o cateterismo. Aí o cateterismo vai mostrar que as artérias, por exemplo... Ai, que pena. Tá com problema a nossa comunicação. Que pergunta você queria fazer, Felipe? Sobre o tempo, porque eu ouvi dizer muito que o frio colabora com, com o infarto. É mesmo. Vamos ver a hora que a gente voltar. Você também queria saber essa esse tipo pergunta de que coisa. a gente O que lê você muito queria sobre saber? isso. Eu queria perguntar para ele assim, eu fui impedida de fazer a minha cirurgia de redesignação sexual porque eu descobri no momento do pré-operatório que eu estou com uma acentuada má formação na aorta. Inclusive, o meu cardiologista disse para mim uma certa vez, você já sabe do que você vai morrer, né? Se não for nada fatal, tipo acidente, avião cair, nada disso, Seria é do coração. coração. Então, eu fico sempre preocupada com essas questões, né? Queria saber problema. se existe sei lá, alguma coisa que indique que eu possa procurar Tá. um médico. Bom, voltamos com a nossa comunicação. Então, a primeira pergunta aqui, tanto do Felipe quanto da Márcia Pelvezan, é justamente a influência do tempo, do inverno, né? O frio, que diz que aumenta o número de infartos, isso. não é isso? Na verdade, eu li, né? Eu li muito já na internet sobre isso é a verdade, questão do Sônia. inverno. Diz que tem muita... o índice de infarto no inverno é muito maior do que no verão. Olha, Sônia, isso é verdade. No inverno rigoroso, a incidência de infarto no miocárdio aumenta em torno de 20%. Meu Deus, Por quê? não tinha Porque no pensado frio, nós perdemos calor. Sim. O organismo, para proteger, libera uma substância chamada adrenalina. Por isso que as extremidades ficam arroxeadas. Só que a adrenalina, ela contrai todas as artérias, inclusive essa artéria que eu mencionei, que é a artéria coronariana. Se o indivíduo já tem uma artéria insuficiente, aquela pequena contração provocada pela adrenalina, que é liberada no frio, faz a diferença e esse indivíduo infarta. Tá certo. O Chico Anísio, eu me lembro numa entrevista que ele estava dando, e o Chico Anísio, ele falou que no inverno ele usava pullover. Por quê? Porque ele tinha medo de infartar. E é verdade. Então, principalmente o indivíduo acima de 50 anos, no inverno tem que se agasalhar, tem que usar pullover,
tem que usar um cachecol, tem que se proteger do frio. Por quê? Porque no frio aumenta o risco de infarto do miocárdio. Certo. Só uma respostinha rápida da Léo A, que ela fala, Léo. Queria saber se o fato de eu ter uma acentuada malformação na aorta, eu tenho que tomar algum outro cuidado, assim, que possa romper de repente, sei lá. A aorta, para mostrar para vocês, é essa artéria que está subindo aqui. A principal artéria do organismo... Bom, primeiro, o que é artéria? Artéria é todo o vaso que sai do coração. E veia vem para o coração. Artéria sai do coração. E veia vem para o coração. A artéria aorta é a principal artéria, é a primeira artéria que sai do coração. Eu acredito que você deva ter ou um aneurisma ou uma má formação que pode levar à ruptura dessa artéria. E é uma situação importante que necessita cuidados do cirurgião cardiovascular para ele acompanhar de perto. Nós perdemos, não sei se você lembra, Sônia, a Marley, ela veio no meu serviço, fizemos um ultrassom de rotina e descobrimos que a artéria aorta abdominal estava dilatada ao extremo. Aí ela foi operada de urgência, porque ela tinha um aneurisma se rompendo, ela ia morrer por hemorragia aguda, aí ela se curou do aneurisma. Infelizmente, alguns meses, anos depois, infelizmente nós perdemos a querida Marley por conta de um câncer, não é? Mas o aneurisma é uma doença importante, é uma má formação, é uma dilatação das artérias, e a artéria coronária é a principal artéria do organismo. Precisa acompanhar muito bem esse tipo de problema. Então, a orientação para a Léo Áquila é sempre o controle, o acompanhamento. Doutor Elton Ferreira, muito obrigada pelas explicações, obrigada aí também ao nosso repórter Bruno Tálamo e até a próxima. Valeu, querido, obrigada, viu? Eu acho que até os moradores de rua, né, os casos de mortes frio, podem ter sido 5 casos aqui em São Paulo nos últimos 3 dias, né? Então, é uma situação realmente muito complicada.